Vamos então dar início à primeira aula do curso de métodos computacionais. Vamos começar falando sobre representação de números. Nós precisamos fazer esse estudo rápido no início para poder entender como os computadores armazenam os números, para que então possamos entender quais são os problemas associados com esse processo de armazenamento de números, para que a gente possa fazer o desenvolvimento dos algoritmos e a implementação deles de forma mais adequada. Então, antes de entender como um computador armazena um número, nós precisamos entender como nós armazenamos um número, como nós escrevemos esse número. Então, vamos pegar, por exemplo, um número aleatório como esse aqui, 7283. Se vocês lembrarem, bem no começo na escola, a gente fazia estudos como pegando esse número e dizendo que ele era 7 milhares mais 2 centenas mais 8 dezenas mais 3 unidades. Então, o que a gente estava fazendo ali sem perceber era escrevendo essas unidades de 10 ao cubo, 10 ao quadrado, 10 à primeira e 10 a zero. No caso, milhar, centena, dezena e unidade. A gente estava entendendo que todo número escrito da forma que é feita hoje pode ser decomposto dessa seguinte forma. Então, nós temos aqui o nosso número 7283 divididos nessas unidades aqui. E aí nós podemos também escrever o número dessa outra maneira aqui, né? Nós podemos pegar 0.7283 vezes 10 à quarta. Então, quando nós aprendemos a fazer isso na escola, o que estava sendo feito era a divisão ou a representação do número através dos conceitos de mantissa e expoente. No caso, nós podemos pegar esse número 7283 e escrever dessa forma aqui. Nós temos 0.7283 vezes 10 elevado à quarta, onde esse a quarta aqui é um expoente. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos representando um número utilizando uma mantissa com 4 dígitos de precisão. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 dígitos de precisão. Estamos usando uma base 10. Isso aqui é a nossa base beta igual a 10. Então, essa é a ideia básica por trás de representação de números, utilizando o ponto flutuante. Então, nós temos uma forma geral dada aqui. Nós temos esse número geral, onde nós temos os dígitos da mantissa, D1, D2, D3 até DK, ou seja, aqui temos uma mantissa com K dígitos de precisão, além da base beta e o expoente N. Então, nós vemos que o expoente N ele possui um valor mínimo e um valor máximo, certo? E o tamanho da mantissa K. Esses valores, o tamanho da mantissa, os limites do expoente N, que no caso são I e S, obviamente vão depender do computador ou do sistema que a gente está querendo usar. Por definição, os dígitos da mantissa eles obedecem à seguinte regra. O primeiro dígito da mantissa ele nunca é zero, e os demais dígitos da mantissa eles ficam entre 0 e beta menos 1. Então vamos ver isso, vamos ver essa regra aqui aplicada a alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, a base binária, então temos beta igual a 2, então nossos dígitos eles podem ser iguais a 0 e 1, certo? Em seguida temos aqui a base decimal, que é a base que nós usamos normalmente, onde os dígitos eles podem ser iguais a 0, 1, 2, 3, até 9. Um outro exemplo seria a base hexadecimal, que é a mais utilizada em informática, em programação, mas serve como um exemplo. Nós temos aqui 0, 1, 2, 3, até 7, 8, 9, depois nós temos mais alguns dígitos, A, B, C, D, E, F. Então, esses são alguns exemplos de bases, mas existem várias outras. Mas, no caso particular do computador, no seu núcleo, no seu nível mais baixo de processamento, ele trabalha com um sistema binário. Então, ele trabalha apenas com zeros e uns. Okay? Então, o que ele vai fazer? Todo número que ele quiser armazenar, ele vai utilizar o mesmo sistema que nós usávamos usando beta igual a 10, ele vai usar beta igual a 2. Então, temos, por exemplo, aqui um número 25 escrito na base 10, e se tentarmos escrever ele na base beta igual a 2, ele vai ter esta forma aqui, 11001. Por quê? Esse número aqui ele equivale a escrever a
1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E se vocês fizerem essas contas, calcularem 2 elevado a 4, ao cubo, ao quadrado, a primeira e a zero, vocês vão ver que esse número aqui, essa conta, nos retorna o valor original de 25. Então, essa informação codificadas em zeros e uns são armazenadas no computador, onde são levadas em consideração tanto o sinal, nós temos uma caixinha para guardar o sinal, temos algumas caixinhas para guardar o expoente e o restante nós guardamos na mantiça. Cada caixinha dessas, ela é chamada de bit. Então, por exemplo, nessa figura que temos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixinhas, então nós temos aqui um sistema de 9 bits. É só um exemplo hipotético, porque não temos um computador com 9 bits hoje em dia. Hoje em dia nós temos computadores que trabalham com 32 ou com 64 bits. E os valores armazenados nesses grupamentos de 32 ou 64 bits são também conhecidos como precisão simples ou dupla. Vamos ver aqui como é que ficam representados esses números. No caso dos 32 bits, nós temos uns limites de menos 38 e mais 38 para o expoente. Temos 23 bits para a mantiça e 8 bits para o tamanho, para a representação do expoente. No caso, esses 8 bits nos permitem ir até 38. E temos um bit restante para o sinal. Assim, no sistema de 32 bits, o maior número e o menor número que nós conseguimos representar são dados aqui. Nós temos mais ou menos aqui 3 vezes 10 a 38 e 1 vezes 10 a menos 38, mais ou menos. Já em um computador de 64 bits, nós vemos que a capacidade de armazenamento é muito maior, porque nós podemos ir aqui até a 10, mais ou menos 308. Então, a diferença em termos práticos de se utilizar um computador com 32 ou com 64 bits, ou de se utilizar precisão simples ou dupla, é justamente a quantidade a quantidade de números que nós podemos guardar nessas mantiças. Então, a pergunta natural que se surge é o seguinte: e se o número for grande demais? E se nós tivermos, por exemplo, uma dízima periódica, um número com infinitos dígitos ou um número muito grande ou muito pequeno? O que vai acontecer? Então, aqui nós temos que entrar em dois detalhes particulares que são os seguintes. Primeiro, como o computador arredonda ou trunca um número. Vamos supor que você queira armazenar um número como o número associado à razão áurea, o número φ, que é um número com infinitas casas decimais. Nós temos aqui 2.71828 e por aí sucessivamente. Se eu tiver uma mantiça com 10 dígitos ou alguma coisa do tipo, por definição eu não vou poder armazenar esse número inteiramente. Então, em algum momento, por exemplo, se eu tiver uma mantiça com 3 dígitos, aqui para frente, eu teria que descartar. Agora, como eu vou armazenar esse último número aqui? Eu tenho duas possibilidades. Eu posso efetuar ou o truncamento ou o arredondamento. Como eu tenho um número maior do que 5 nessa posição aqui, eu poderia armazenar tanto como 0.272 como 0.271. Então aqui nós temos o caso do arredondamento. E aqui temos o caso do truncamento. Ok? Se o dígito depois da mantiça for maior do que 5, nós adicionamos 1 no caso do arredondamento, e no caso do truncamento nós simplesmente cortamos o número e ignoramos o que vem depois. Agora, existe uma outra possibilidade que precisa ser avaliada, que são os problemas de overflow e underflow, que é o seguinte: vamos supor que você queira armazenar um número que seja maior do que o maior número que a máquina consegue armazenar. Nesse caso, nós vamos cair no problema chamado de overflow. E o que a máquina vai fazer, a resposta que a máquina vai dar, ela vai ser que ela vai dizer que o número é infinito. Ou então, por exemplo, aqui, infinity. Então, um número maior, qualquer número que seja maior do que o maior número representável pela máquina vai ser assumido como infinito. E
Existe também o caso contrário. Se você tentar colocar na máquina um número menor do que aquele que ela consegue representar, ela vai assumir que o valor, na verdade, é zero, e você terá aqui o fenômeno que a gente chama de underflow. Esses dois fenômenos eles são extremamente importantes porque eles são uma fonte de erros graves no desenvolvimento de códigos e podem resultar em erros catastróficos. Então, vamos seguir para um exemplo onde nós vamos ver esses fenômenos aqui acontecendo numa situação mais prática. Então, agora vamos ver um exemplo do que a gente falou na aula de hoje. Considere um computador que trabalhe na base 10 e que seja capaz de armazenar apenas 3 dígitos na mantissa com i igual a menos 4 e s igual a 4. Dê a representação dos números abaixo no sistema de aritmética de ponto flutuante, considerando o truncamento e arredondamento. Então, nós vamos pegar esses valores aqui na coluna da esquerda e vamos escrevê-los de acordo com as instruções do exemplo, tanto para o caso de arredondamento quanto para o caso de truncamento. Vamos começar com esse valor de 1.25 para a gente pegar uma ideia básica do que a gente está querendo fazer. Então, esse número 1.25 ele pode ser escrito da seguinte forma: 0.125 vezes 10 elevado a 1, certo? Então, nós vemos que o número coube todo dentro da mantissa com 3 dígitos, então não há necessidade de arredondar ou de truncar, não precisamos tomar uma decisão. Então, o caso com truncamento também terá o mesmo resultado. Agora vamos para o segundo número para aumentar um pouco a dificuldade. Se eu for escrever esse número naquela forma inicial, que a gente viu no começo da aula, eu vou ter essa forma aqui, 0.10053. Só que qual é o problema que acontece aqui? Eu só tenho 3 dígitos na mantissa, então eu não deveria escrever nem esse número e nem esse número. Mas, como nós temos aqui o número 5, que seria o quarto dígito da mantissa, nós vamos então eliminar esses números aqui e vamos escrever 0.101. Será o nosso resultado por arredondamento vezes 10 ao quadrado. Já na representação por truncamento, nós teremos simplesmente 0.100 vezes 10 ao quadrado. Vamos agora para o terceiro número. Nós temos menos 238,15. Então, nós teremos menos 0.23815. De novo, nós só vamos conseguir armazenar os 3 primeiros dígitos, 2, 3 e 8. Como o quarto número é igual a 1, então, tanto o resultado quanto com o arredondamento e truncamento serão iguais. Então, quando nós formos escrever um número, ele será dado da seguinte forma: menos 0.238 vezes 10 ao cubo e menos 0.238 vezes 10 ao cubo. Em seguida, vamos ver o número 2.71828. Novamente, seguimos com a mesma estratégia. 0.27188. Nós vamos parar aqui no terceiro dígito da mantissa e o quarto dígito 8 sendo maior do que 5, quando nós arredondarmos, nós vamos ficar com 0.272 vezes 10 elevado a 1. E já no caso do truncamento, nós teremos 0.271 vezes 10 elevado a primeira. Agora vamos para o seguinte número, 0.000007. Então, nós temos aqui 0.700 vezes 10 elevado a... Nós temos aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 10 elevado a menos 5, certo? Só que, como nós vimos no início aqui do exercício, o nosso computador hipotético aqui, ele só trabalha com expoente entre menos 4 e mais 4. Ou seja, esse número
ele não é representável por essa máquina. Então, se nós tentarmos armazenar esse número mesmo assim, nosso computador irá retornar o seguinte resultado: 0. E nós teremos o problema de underflow. E o mesmo resultado vai acontecer no caso do truncamento, resultando em underflow. Por fim, nós vamos ver esse número aqui, 718.235.82. Então, nós vamos escrever 0.7182358 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta. De novo, nós temos um número que não é representável pela nossa máquina por causa do tamanho de bits que nós temos disponíveis para o expoente, de modo que nós aqui teremos o valor infinito, ou seja, nós incorremos aqui no erro de overflow, que vai acontecer tanto para o caso de truncamento quanto o caso de arredondamento. Então, em seguida, eu vou deixar proposto aqui um exercício que diz respeito ao seguinte: repetir este exemplo considerando que I é igual a menos 5 e S é igual a 5. E assim vocês vão ver que os erros de underflow e overflow vão deixar de acontecer. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a aritmética de ponto flutuante de fato. Nós vamos pegar esses números representados dessa forma e vamos fazer operações entre eles para ver o que vai acontecer.